Amém, pastor. Muito obrigado. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Agora ficou bom. Amém? É sempre um prazer e sempre uma responsabilidade muito grande quando é dada a oportunidade de estarmos aqui no púlpito trazendo a mensagem do Senhor. E o tema dessa minha mensagem eu intitulei com o que você está fazendo com a sua liberdade. Entenderam? O que você está fazendo com a sua liberdade? Amém? Vamos colocar de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de 1 Coríntios, capítulo 9, tema da terceira conferência missionária. Quem não tem Bíblia se junta com quem tem, mas que todos possamos ler a palavra do Senhor, amém? 1 Coríntios 9, versículo 16. Amém? Quem não encontrou, diga, peraí. Amém? A palavra de Deus diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Vamos dizer todos juntos? Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Mais uma vez, ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Senta aí, em nome de Jesus. Bem, antes de a gente entender, antes de a gente ir diretamente ao que está escrito no versículo 16, amém, irmão? Nós precisamos entender o contexto pelo qual Paulo falou, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Por que essa cobrança tão excessiva? Por que ele fala dessa forma tão impositiva a si mesmo? Os capítulos 8, 9 e 10 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre a liberdade cristã. Ele vai fazer com que você... Saiu o Espírito aqui. Atrapalhar a palavra. Vamos lá. Então, os capítulos 8, 9 e 10 de 1 Coríntios, ele vem falando sobre a liberdade do cristão. O que o cristão, ele tem feito com a sua liberdade? Porque não diferente de nós, confundimos liberdade com libertinagem. Às vezes a gente não sabe limitar o que nós podemos como cristãos e o que nós não devemos fazer por levar a bandeira de Cristo. Amém? Então, no capítulo 8, há uma discussão aqui entre a igreja de Corinto, acerca do comer a carne sacrificada aos ídolos. Então, no capítulo 8, uns diziam, não tem nada demais eu comer a carne sacrificada a ídolos. Outros diziam, não, eu não como porque eu sou crente. E aí Paulo vem explicando que, olha, entre o comer a carne e o não comer a carne, isso não vai acrescentar na sua salvação. Mas, se você for comer, e aquele irmão que não entende isso,
que ele vai se escandalizar por isso, se vai fazer aquele irmão pecar por isso, não coma. Entenderam? Por quê? Porque quando Paulo diz que o fato de comer carne e não comer carne não acrescenta na salvação, ele começa a diferenciar aqueles cristãos que têm um entendimento da palavra e do conhecimento, daqueles cristãos que são esquenta-banco e só escuta o que o pastor, o que o pregador diz, e não estuda a palavra e não examina para saber se é verdade ou não, ou se é heresia ou não. E aí, Paulo começa o capítulo 9, dizendo assim, ó, não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Aí no versículo 13 ele diz assim, ó, a minha defesa perante os que me interpelam é esta. Aí ele vem dizendo o que come, o que bebe. E aí ele começa a diferenciar que aquele que planta, nada mais justo que ele coma desse plantio. Ele tem direito sobre esse plantio. Nada mais justo do que aquele que tem um rebanho, que ele possa beber do leite desse rebanho. Aí ele vem dizendo, nada mais justo do que aquele que trabalha na obra do Senhor, receba da obra do Senhor. E aí Paulo começa a trazer uma visão, a quebrar alguns paradigmas de que nós nos levantamos como igreja muitas vezes para julgar aquele que vive única e exclusivamente para a obra do Senhor e retém o seu sustento do altar do Senhor. Só que Paulo, no versículo 12, a segunda parte, ele diz assim, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Veja que sabedoria desse homem. Ele vem trazendo que todo trabalhador é digno do seu salário, né? Só que ele diz, olha, eu vou me abster desse direito. Eu tenho o direito de receber o meu sustento dessa igreja de Corinto. Afinal, vocês são minhas ovelhas. Afinal, vocês conheceram Jesus porque eu preguei para vocês. Nada mais justo do que eu receba. Mas eu vou me abster desse direito. Porque se é isso que está fazendo com que vocês percam a visão, se é isso que está fazendo vocês se embaraçarem, ou ficar com mimimi, com biquinho, e se afastarem de Jesus por qualquer coisa, eu não quero receber nada de vocês. Amém? Estão me entendendo? Estão comigo? Amém. Porque ele diz o seguinte, 1 Coríntios 8, versículo 9. Ele diz assim, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. E daí, antes da gente chegar no desafio, vem a pergunta, o que você está fazendo com a sua liberdade? Você diz que é livre em Jesus Cristo. Diz que agora você é uma nova criatura em Jesus Cristo. E o que você tem feito com a tua liberdade? Pessoas têm usado a sua liberdade para festas. Aqui a alguns quilômetros, tem um monte de gente lá, já bebendo, já se drogando, já curtindo a festa, já dançando. Eles estão usando a liberdade deles para isso. Outros estão usando a sua liberdade para praticar crimes, maldades por aí. Nós usamos a nossa liberdade para estar sábado à noite sentado na Igreja Batista Central, falando de Jesus Cristo. Só que Cristo
Só que Paulo foi além disso. Paulo foi além disso. Paulo disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ele, diferentemente de nós, uma igreja morna, uma igreja parada, uma igreja estagnada, uma igreja que não tem se preocupado com esses povos não alcançados. Eu não estou falando de igreja batista central, eu estou falando de igreja num contexto. Nós estamos parados apenas achando que sentados nesses bancos, estamos fazendo a nossa parte. Achamos que a liberdade que nos foi dada, ela é usada apenas porque cantamos um louvor alegre, porque levamos a Bíblia debaixo do nosso braço. Mas o que você tem feito com o Evangelho que foi pregado para você? Você tem enterrado essa palavra? Você tem guardado para si mesmo? Ou você tem compartilhado ela por este mundo? Será que a gente tem compartilhado essa palavra na nossa vizinhança? Será que a gente tem compartilhado lá na nossa escola, na nossa sala? Será que lá na nossa faculdade? Lá está, a gente está. No nosso trabalho, talvez. Ou será que nós não estamos fazendo nada? O que você está fazendo com a sua liberdade? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí Paulo, um grande conhecedor, um grande judeu, ele não começa esse termo ai de mim de qualquer forma. Vários livros, várias cartas do Novo Testamento utiliza. Tem como parar isso aqui? É sério, porque isso fica dando um negócio assim. Então, os livros do Antigo Testamento dos profetas, eles são usados nas maiorias das cartas do Novo Testamento. E o livro mais usado por Paulo é o livro de Isaías, do profeta Isaías. E o profeta Isaías era aquele cara que quando ele abria a boca, a igreja se tremia. Quando ele começava a falar assim, o povo ficava: eita, o que vai sair daí? E sempre que Isaías abria a boca e dizia assim: ai, eita, vinha um cajado. O peso da mão do Senhor era gigantesco. Abra aí, Isaías 5, do 18 ao 22. Isaías 5, do 18 ao 22. Amém? Aí diz assim, 5 do 18, na verdade ele começa do 8, e aí ele pula para o 18 e até o 22. E aí ele vem: ai dos que ajuntam casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Aí no 18 ele diz: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado, como um tirantes de carro, e dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra para que vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Aí o 20 ele diz: ai dos que chamam bem por bem, mal por bem e bem por mal, os que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, porém o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos. E aí ele vai discorrendo e dizendo: ai daqueles, ai daqueles. E se vocês começarem a ler a continuidade desses textos, a gente vê a mão poderosa do Senhor devastando esses povos, destruindo esses reis, assolando realmente pragas sobre estas cidades, porque eles estavam fazendo coisas que estavam indo de encontro aos mandamentos do Senhor. E aí Paulo,
não diferente disso, ele, ciente da responsabilidade que era de usar a sua liberdade para pregar o Evangelho de Cristo, ele diz assim, ai de mim se não pregar o Evangelho. A liberdade de Paulo, ela foi resumida a se tornar escravo de Cristo. O homem era livre, mas resolveu se tornar escravo de Cristo. Primeira Coríntios 9, e o versículo 19 e o 27, vamos ler eles. 9, 19 e 27. Paulo diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Aí você pula para o 27. E ele diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Será que se Cristo voltasse agora, você estaria qualificado ou desqualificado para subir? Quantos querem ir para o céu? Quantos querem morrer agora? Espera aí. Está vendo aí a condição? Está vendo a condição? Nós sempre colocamos uma condição para servir a Cristo. Eu não vou porque eu não tenho uma bicicleta. Eu não vou porque eu estou sem carro, agora eu não posso mais ir. Não vou porque eu estou sem tênis e sem tênis é desconfortável, meu pé vai criar calo, é uma quentura, esse sertão, não vou não. Mas um homem não identificado, apenas identificado como oleiro, pediu apenas um par de chinelas usadas. É com esse mesmo propósito que nós devemos estar vivendo o Evangelho de Cristo. Devemos proclamar esse Evangelho da verdade, essa palavra que nos mudou, essa palavra que nos restaurou, essa palavra que nos alcançou, essa palavra que nos tornou livres. Mas nós colocamos condições nas frentes. Só que no dia em que nós entendermos o que é dizer, ai de mim se não pregar o Evangelho, nós não estamos entendendo o que é ser igreja de Cristo. Porque Paulo, ele se tornou escravo para que outros pudessem ser livres em Cristo Jesus. Porque aqui, como a pastora Maria José orou, aqueles que estão em trevas, se eles não forem libertos pela palavra da verdade, eles continuarão nas trevas. Aqueles que estão doentes pelos vícios, pela prostituição, ou seja lá pelo que for, se eles não ouvirem a palavra da verdade, como eles mudarão? Como a vida deles serão restauradas? Ou vocês esperam que Cristo tenha um encontro como foi com Paulo? Segue os pobres e ensine pessoalmente. Cristo quer usar eu e você como boca dele nesta terra. Quer usar a nossa vida como um testemunho vivo do próprio Cristo sobre esta terra. Só que nós colocamos as condições. O que você tem feito com a tua liberdade? Amém? Amém mesmo? Amém.
vamos voltar para o texto. Versículo 17 diz assim: se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas, se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiado. Nesse caso, 18, qual é o meu galardão? Ele diz nesse caso. Se ele dissesse neste caso, ele estaria falando aos despenseiros. Mas como ele falou nesse caso, ele está falando a quem está mais distante, ou o assunto que ele falou primeiro. Então ele está falando de fazer a obra de livre vontade. Amém? Então quando ele diz no 18, nesse caso, qual é o meu galardão? Por que de não receber nada da igreja? Por que de eu pregar de graça? Por que eu estar sempre incomodado de pregar o evangelho? Sempre incomodado de, não, eu preciso melhorar para Cristo. Eu preciso melhorar em Cristo. Por quê? Paulo responde: é que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Aí o 19 complementa: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo utilizou a sua liberdade para pregar e evangelizar para o máximo de pessoas possível. Porque ele sabia que no momento em que ele fizesse isso, de livre vontade, ele estaria recebendo um galardão da parte do Senhor Jesus Cristo. Não forçadamente, mas de livre vontade. A obra do Senhor, ela não deve ser feita nem por força, nem por violência. Ela deve ser feita por livre e espontânea vontade. Não faça de todo jeito, porque quando a gente faz de todo jeito, a gente faz de bolo. A gente faz de bolo. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa para alguém, né? O namorado vai fazer uma coisa para a namorada, uma surpresa. Ou o marido para a esposa para o marido, aí ajeita bem direitinho, compra um buquê de flores, aí ornamenta tudo, aí escreve cartinha bem bonita, cola coração e tal, ele liga um telemensagem, não sei o quê, faz tudo perfeito. Ainda fica com dúvida, anota no caderno para não faltar nada. Mas a obra do Senhor a gente quer fazer de uma forma relaxada. A gente quer fazer de todo jeito. A gente não entendeu que o tempo que nós temos aqui, ele deve ser usado para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Ele deve ser usado para proclamar a palavra da verdade. Ele deve ser usado para alcançar o maior número de pessoas possível. Ele deve ser usado por isso. Por isso que Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim. Paulo não colocou nenhuma condição para pregar, para evangelizar. Paulo tinha todo o direito de receber o seu pagamento, mas ele se eximiu disso porque isso estava trazendo algumas discussões na igreja e ele não queria isso. Foge do mimimi, foge do disse-me-disse, foge da fofoquinha, foge daquele irmãozinho que está embaraçando, que está te levando para um mau caminho. Prega a palavra que te salvou e que te restaurou. Abra nossa Bíblia em Isaías 6 e o versículo 5. Isaías 6, e o verso 5.
Amém? Amém? Essa aqui é a primeira visão que Isaías teve. Ele diz assim: eu vou ler a partir do 6 para a gente ler. Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha a visão que Isaías está tendo. Era a visão do próprio céu, meu amigo. Ele viu serafins com 6 asas se cobrindo, se curvando perante o Senhor dos exércitos. Ele viu aquela glória, ele viu que as vestes do Senhor enchiam o templo, a sua fumaça, a sua glória, o seu Espírito Santo enchia a casa. A unção enchia o lugar. Ele disse: ai de mim, homem de impuros lábios, que habito num povo de lábios impuros. Eu vi o rei. Olha a vergonha que ele se encontra. Eita, aleluia. Olha a glória que ele contemplou. Olha a glória que aquele homem sentiu. Olha a vergonha que ele sentiu ao ver isso. Nós não somos dignos de estar aqui. Mas a sua graça nos alcançou. A sua misericórdia se inovou mais uma manhã para as nossas vidas. O amor dele foi tremendo no momento em que nós, meros pecadores sujos, imundos, e ele se entrega no madeiro, usa uma coroa de espinhos por mim e por cada um de vocês. Quando Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho, ele tem a mesma visão que Isaías está tendo. Ele se resume a nada. Ele se resume a um trapo de imundícia. Ele se resume a um lixo, a um ninguém. Mas que um dia, um homem chamado Jesus tem um encontro com ele e ensina pessoalmente essa palavra que mudou a vida de Paulo. E que nós, se estamos aqui, é porque essa palavra chegou até nós. Aleluia. O nosso maior prêmio é a nossa salvação em Cristo Jesus. Não é passar no vestibular, não é comprar um carro novo, não é comprar uma roupa nova. É a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque eu já passei por momentos que eu tinha tudo e momentos que eu não tinha nada, meu irmão. E foi essa palavra que me manteve de pé. Foi essa palavra que não me deixou ir procurar no mundo algo que estava faltando dentro de mim. Porque esse versículo, ele tem me acompanhado já há um tempinho. Eu sempre me cobrava dizendo: ai de mim se não pregar o evangelho. E eu, como vários de vocês, já fugiram desse evangelho. Já fugiram de Cristo. Jesus dizendo: Maria José,
eu quero você aqui. Aí a pastora Maria José dizia assim, não, Senhor, eu não vou não, Senhor. Mas eu quero você aqui. E vem. E vem. Porque ai daquele que Deus tem um chamado na vida dele, ai daquele que Deus tem obra na vida dele. Porque vai com uma perna, sem perna, mas vai. Porque quando aquele menino do acidente, a vida dele poderia ter sido ceifada naquele momento. Ele só ficou com lesão na perna. Mas se o Senhor não tivesse uma obra tremenda na vida dele, teria o levado naquele dia. Não é assim? É assim. E cada um de nós temos experiências pessoais com Deus que provam que Ele está constantemente ao nosso lado. Ele nos fez livres do pecado. Ele nos fez livres do engano. Ele nos fez livres da prostituição. Ele nos fez livres das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, dos prazeres da nossa carne. Mas e você? O que você tem feito com a tua liberdade? O que você tem feito com a tua liberdade? Paulo escolheu se tornar escravo de Cristo, para que as pessoas que ele pregasse, que ele evangelizasse, fossem ser libertas. Pedro disse em 1 Pedro 2,16: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Pedro escolheu ser servo. Paulo escolheu ser escravo. Isaías disse assim, Isaías foi do Senhor. O Senhor disse, a quem enviarei? Ele disse, envia-me a mim. Ele não disse nem o que queria aparecer, nem o que iria surgir na frente dele. Ele só disse, envia-me a mim. Então ele usou a liberdade dele para proclamar a palavra do Senhor. E você? O que você tem feito com a tua liberdade? Em Filipenses, não, a gente tem que ler, isso aqui a gente tem que ler. Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. É depois de Efésios, viu? Carta aos Filipenses 1, 21. Amém? Todos encontraram? Quem não encontrou, diga, peraí que eu espero. Esse eu espero. Amém? Eu quero não, quem sou eu para querer? Em nome de Jesus, eu peço à igreja que a gente leia em um único som, bem alto. Amém? Filipenses 1, 21. Vamos lá? 1, 2, 3. Porquanto para mim o viver é e o morrer é. Quantos querem morrer? O mesmo povo que disse que não levantava na primeira, não levantou na segunda. Eu contei. No tempo certo, na hora certa, você irá para a glória. Não se preocupe não, isso é só para a gente testar. Mas Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse, olha, o viver para mim é Cristo. E o morrer para mim é lucro. Uma vez eu cheguei para minha esposa Gisele, a gente acho que uns 6 anos de casado mais ou menos. Eu disse, se eu pudesse, Gil, se Jesus pudesse me levar agora, a gente dirigindo, ó. Eu dirigindo assim na BR e tal, eu disse, se eu pudesse, eu ia para o céu agora. Ela, misericórdia, meu, oxe. Agora não, a gente de carro aqui, vira essa boca para lá.
Eu disse, não, deixa eu lhe explicar. É porque esse mundo está tão prostituído, tão corrompido, tão sujo, sabe? Todos os dias a gente se decepciona que, meu amigo, eu quero ir para o céu, porque olha, agora eu estou aqui em espírito e eu sei que agora eu vou para o céu aqui. Então Paulo tinha essa mesma convicção. Paulo, ele entendeu que a vida dele deveria existir único e exclusivamente para pregar a Cristo, para viver Cristo, 24 horas por dia, Cristo. E que a sua morte era o lucro que ele teria. Nada mais nesse mundo já estava mais importando. E é assim que nós temos que tomar como exemplo. Ser imitadores de Paulo, assim como ele foi de Cristo. De que a morte para nós é lucro. Porque a igreja primitiva, a igreja daqueles pais da igreja dos basilares mesmo lá, eles quando eram levados para morrer, eles iam com um sorriso no rosto. Isso é doido demais, isso é louco demais. Como é que você vai morrer e você está rindo? É porque você sabia que você agora iria ver o Senhor face a face. Você iria encontrar com Jesus. Você iria contemplar o que Isaías falou e viu nos céus. Então aqueles homens viam o céu se abrindo e se entregavam como ovelha para um matadouro, sem dizer, peraí, deixa eu fazer o meu último pedido. Não, vá, meu amigo, me leve, me mate logo, meu amigo. Me mate logo. Pergunta a Estevão, se pudesse perguntar, se ele não queria ser apedrejado de novo para estar com Jesus. Pergunta a Pedro, quando foi crucificado de cabeça para baixo, se ele não seria crucificado de novo para estar com Jesus. E nós? Qual a liberdade? O que estamos fazendo com a nossa liberdade? Eu reflito muito isso e quero trazer a igreja a refletir isso, para que no fim da nossa carreira a gente possa falar igual a Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a rica oportunidade e que nós possamos refletir nessa mensagem que não foi minha, mas foi de Deus para nós. Amém? Pastor.